Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, neste 21º episódio. Episódio em que recebemos não apenas um convidado, mas um amigo do Instituto Matthew-Staden. Sören Metz, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer imenso recebê-lo hoje aqui no Instituto Matthew-Staden. Muito obrigado pelo convite e mesmo sendo um amigo aqui do Instituto Matthew-Staden, é a primeira vez aqui nesse instituto e uma grande honra também de compartilhar um pouquinho sobre esses três assuntos, história, presente e futuro, e vamos descobrir o que a Teomunique também tem a ver com isso e, enfim. Muito bom, muito obrigado por aceitar o nosso convite, mesmo sendo a primeira vez fisicamente aqui no Instituto. Eu tenho certeza que virtualmente você com certeza já navegou bastante pelas nossas redes sociais e já teve bastante contato com as nossas atividades. Mas quem é Sören Metz? Para quem nos ouve, para quem nos assiste, Sören é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Rostock, na Alemanha, com bolsas de intercâmbio na Espanha, na Universidade Politécnica de Valência, e em Portugal, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E, além disso, ele tem um MBA em Gestão e Tecnologias Ambientais pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente, Sören é presidente do Conselho do Centro Alemão de Ciência e Inovação de São Paulo, o DVIH São Paulo. Quem tiver interesse em conhecer melhor o DVIH, nós temos um episódio gravado aqui com o Márcio Weichert, responsável pelo DVIH. Então, para quem tiver interesse, temos lá um episódio gravado contando um pouco a história de quem é o DVIH. E ele, então, é presidente do conselho do DVIH, tendo sido reeleito para o período 2023-24. Parabéns pela reeleição. Muito obrigado. Desde 2012, ele é gerente regional sênior para a América Latina da Universidade Técnica de Munique, a TUM, escritório em São Paulo. Sören, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Você poderia falar um pouco sobre a história da TUM? Eu tenho certeza que a TUM é uma universidade muito conhecida, entre as melhores do mundo, mas eu acredito que pouca gente conhece a história dessa universidade, quando ela foi fundada e por quem ela foi fundada. Não, muito obrigado também pela pergunta. Eu acho que faz muito... ela sendo... Talvez a gente tenha que começar um pouquinho antes da fundação. A Alemanha, e quase todo mundo já sabe, tem algumas universidades super antigas, como a Universidade de Heidelberg, e outras que foram fundadas antes da Revolução Industrial. Então, a partir da Revolução Industrial, criou-se uma demanda para outras áreas que não eram exatamente as ciências exatas. Não era matemática, era física propriamente dito. Eram outras áreas que hoje em dia a gente chamaria de engenharias. Isso também levou uma onda também dessas criações em 1868, então em 2018 a gente fez 150 anos, que para uma universidade alemã não é uma universidade antiga, mas para uma universidade técnica sim ela é. E ela foi fundada pelo rei Luís II, não? O rei König Ludwig II, para quem fala alemão. E o rei Luís II, ele é muito conhecido não por fundar a universidade, mas por... Eu vou mostrar isso aqui também. Por favor. Não só por esse castelo, mas por várias obras dentro do estado da Baviera. Então, ele era uma pessoa que era, ao mesmo tempo, muito... Hoje em dia, a gente falaria de nerd. Mas ele era uma mistura entre um romântico e um nerd. Então, ele se interessava muito pelas tecnologias, enfim, ele viu... E em 1867... ele foi na Exposição Internacional de Paris. Ele voltou... Na verdade, a ideia inicial do pai dele era ele sendo mandado lá para ele se casar. Ele pouco se interessou pelas princesas e tudo. Ele voltou com muitas informações sobre tecnologia. Elevadores, engenharia elétrica. E ele tinha esse viés romântico. Se alguém já foi para o Castelo Neuschwanstein, tem elevadores, tem energia elétrica lá dentro, que não era normal naquela época. É verdade. Quando você entra, você acha que um castelo medieval, mas não, é um castelo medieval com tecnologia de alto ponto. Então, em 1868, ele criou a Polytechnische Königliche Hochschule, Bayerische Hochschule. Então, era uma escola politécnica real da Baviera. E ela
no decorrer do tempo, dos mais que 150 anos agora, ela virou uma universidade técnica, mas ela foi iniciada pela iniciativa do rei Luís II. Puxa vida, eu acredito que muitos dos estudantes, dos alunos, dos ex-alunos, inclusive, vão se sentir muito honrados em saberem que estudaram ou estudam numa universidade que foi fundada pelo rei Luís II, que foi o idealizador do castelo de Neuschwanstein. Exatamente. Muito, muito bacana. Falando da TUM ainda, ela hoje tem diversos escritórios de representação pelo mundo, inclusive em São Paulo, que é o escritório sob a sua coordenação. Quais que são as principais atividades do escritório aqui em São Paulo e quais as suas atribuições específicas como gerente regional para a América Latina, Sören? O escritório, ele trabalha nas duas vias. E principalmente hoje em dia, a gente trabalha também muito para trazer a América Latina para dentro da TUM. A gente tenta trazer não só alunos aqui do Colégio Porto Seguro ou de outros colégios alemães, mas também alunos em gerais, brasileiros, latino-americanos para a TUM, para eles estudarem lá, mas também pesquisadores. A gente tem essa via para realmente gerar novo conhecimento através disso, mas não só uma via única. Então, esse intercâmbio de pesquisadores, muitas vezes, então o foco do escritório é mais o pesquisador em si, projetos bilaterais na área, ou intercâmbio acadêmico, mas principalmente para projetos de pesquisa. O escritório também ele funciona como um ponto de partida para uma criação ou ampliação dessa cooperação em todas as áreas. Obviamente, sendo uma universidade técnica, a gente não tem tanto ciências humanas, ciências sociais, mas a gente tem uma faculdade de ciências políticas, ela é super interessante também. Ela é a Hochschule für Politik, que ela fica dentro da nossa universidade. E a ideia é que o meu escritório e os outros escritórios internacionais facilitam também esse acesso. Esse acesso a financiamento, através você já mencionou, através, por exemplo, aqui, no caso de São Paulo, através do Centro Alemão de Ciência e Inovação, mas também através do DAD, do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, da DFG, a Sociedade Alemã de Pesquisa, para que essas pessoas tenham acesso. Primeiro que eles vão encontrar as pessoas certas aqui e depois eles vão se candidatar para os projetos ou para as linhas de financiamento que eles querem, que eles precisam, né? E a gente não define tópicos. Então, os tópicos, na verdade, quem define são os nossos pesquisadores em conjunto com os pesquisadores latino-americanos e funciona de uma maneira bem em inglês seria bottom-up, né? Vem da comunidade científica, como a gente fala. Eu tento acompanhar eles, acompanhar e uso de uma forma mais personalizada o serviço que eles vão precisar. Entendi. Bom, a terceira pergunta, na verdade, não é nenhuma pergunta que eu vou te fazer, é uma afirmação, porque você já citou o Colégio Visconde de Porto Seguro aqui, por sinal, o nosso instituto aqui, o Márcio Stadner, ele fica localizado em um dos campos do Colégio Visconde de Porto Seguro, no campus Panambi, e é mantido pelo Colégio Visconde de Porto Seguro desde 1997. Mas é claro, é evidente para nós, Sören, que a cidade de Munique é uma cidade extremamente atrativa, é uma cidade extremamente interessante e que tem atraído muitos jovens nossos. Nós recentemente vivenciamos isso numa apresentação sua em um dos nossos campos do Porto Seguro, como o desejo é grande desses jovens em poder estudar em Munique. Mas por que há esse interesse específico desses jovens estudantes brasileiros pela cidade de Munique, pela TUM? Quais são os cursos mais procurados? O que faz com que essa demanda seja tão intensa e que Munique e a TUM sejam tão especiais para esses jovens? Acho que primeiro porque os colégios do Porto Seguro fazem muito bem trabalho, um trabalho super interessante sobre informar sobre como estudar e pesquisar na Alemanha.
E, obviamente, pensando nas universidades técnicas, a cidade de Munique, ela reúne vários fatores também. Ela reúne também grandes empresas, não só a Siemens, BMW da vida, mas também empresas menores, empresas pequenas e médias, empresas que são o motor da economia alemã também e requerem uma inovação. Então, é muito fácil estagiar ao mesmo tempo, ter a experiência laboral, principalmente estudando, respondendo a outra pergunta também. As engenharias, em geral, a gente nem precisa fazer Propaganda, é verdade. Mas física também. Mas a gente recebeu também nos últimos anos também interesse, aumentou interesse em cursos que antes não eram tão procurados. Por exemplo, a gente também tem a parte de biotecnologia, sustentabilidade, que a gente até oferece em outro campus, em Straubing. Para quem gosta dos institutos Fraunhofer, Josef von Fraunhofer, ele vem de lá, ele nasceu lá. Então, é um campus super interessante, do lado do rio Danúbio também. Então, até fora de Munique, a gente tem uns campos bem interessantes. Obviamente, a cidade de Munique também tem um apelo por si só. É uma cidade bem agradável e a gente sempre brinca que é mais fácil ter emprego do que moradia. Munique também é um certo desafio, por um lado, mas, por outro lado, ela concentra muito. Sim. O que a gente tenta fazer é também incentivar e até criar esses vínculos com os nossos alunos. Então, tem, através do Colégio Porto Seguro, também tem muitos alunos. Eu acho que essa propaganda boca a boca funciona muito bem. Funciona muito bem. A gente não precisa fazer muito. E uma vez tendo essa rede de contatos lá, os alunos, aparentemente, eles se ajudam entre si. E funciona super bem. Você tem uma preparação muito boa aqui também. Isso também para os outros colégios alemães aqui funciona. Mas também, até para a pessoa que não fez o Abitur aqui, que tem um Enem ou fez o ensino médio brasileiro, não é tão difícil. Eu diria, tem cursos que você só precisa ter o Abitur, que é o ensino médio alemão, você consegue se inscrever. Que ótimo, que ótimo. Por exemplo, física é um deles. Aí, só que é um curso difícil depois também. Imagino. O difícil não é entrar, o difícil é sair. O difícil é Mas sair, você disse que com a conclusão brasileira e mais um Studienkolleg, por exemplo, o aluno que tem a conclusão brasileira tem igualmente a possibilidade de estudar também na TUM em München. Sim. Interessante. Agora, Sören, como que funciona isso na mão inversa? Nós estávamos falando até então da TUM e de jovens brasileiros estudando na Alemanha, especificamente em Munique. Como que são e os estudantes alemães, eles se interessam pelo Brasil? Existe esse tipo de intercâmbio? Você já falou um pouco sobre o papel do escritório aqui em São Paulo. Sim. Como que é essa realidade hoje? Eu diria a América Latina sofreu um pouquinho nos últimos anos, não apareceu tanto nas mídias internacionais, ou, digamos assim, não apareceu com tantas notícias positivas nas mídias internacionais. A gente teve um boom muito grande nos anos 2000, que todo mundo estava, o Brasil estava decolando literalmente, né? Todo mundo se lembra da capa do The Economist, quando o Cristo Redentor estava decolando. E, por um lado, isso gerou um certo interesse pelo Brasil também. Tem tópicos que são muito interessantes aqui, por exemplo, resiliência dentro das cidades. As cidades de São Paulo, mas não só as cidades de São Paulo, mas todas as grandes cidades aqui, tem uma concentração tem uma dinâmica que você não encontra na Europa. Então, tem um apelo muito interessante. A arquitetura, por exemplo, também aqui, você encontra do Le Corbusier umas coisas... a arquitetura moderna brasileira é uma coisa maravilhosa, que na Alemanha não encontra da mesma forma. Enfim, tem um interesse pelos tópicos também, obviamente, para quem estuda biologia ou ecologia, não só o Amazonas é interessante, mas também a Mata Atlântica aqui, também outros biomas também. A Pampa, por exemplo, também no sul, Pantanal, Rio Grande do Sul, Cerrado, a Caatinga.
enfim, o Brasil é um continente quase à parte, né, com várias oportunidades. Mas, por outro lado, também a gente precisa melhorar um pouquinho dentro da universidade o conhecimento da língua portuguesa. As nossas universidades parceiras aqui, a gente trabalha com quase todas as grandes universidades brasileiras aqui. A grande maioria dos cursos são ainda em língua portuguesa. Então, definitivamente do que acontece na TUM, os nossos alunos precisam falar bem português para poder acompanhar as aulas aqui. A gente está trabalhando nisso, a gente tem professores de português agora também. A gente faz um incentivo para quem já fala italiano, para quem já fala espanhol, isso funciona bem. E eu espero também que agora, com a nova visibilidade do Brasil, isso também aumente de novo. Não? A gente teve uma baixa na demanda nos últimos anos, agora a gente está tentando reincentivar isso. Né? Por outro lado, falando em intercâmbio acadêmico, do lado brasileiro para o lado da TUM, a gente enfrenta outros desafios. São mais desafios financeiros, que a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre como... Munique é uma cidade cara. É verdade. Ela tem todas as oportunidades, mas isso, obviamente, encarece. Ela tem seu preço, né? Ela tem seu preço. E, principalmente, para quem está na graduação, para quem ainda não está estagiando ou fazendo outro, e ainda não domina muito bem o alemão, talvez seja um pouquinho difícil de se manter lá. Então, a gente trabalha nessas duas vias e os meus colegas dos escritórios internacionais, das nossas universidades parceiras aqui e os meus colegas lá em Munique estão trabalhando para melhorar essa situação, também para atrair mais alunos nossos para estudarem aqui ou para pesquisarem aqui e vice-versa. Né? Muito bom. Bom, as oportunidades de estágio existem, tanto no Colégio Visconde de Porto Seguro, como aqui dentro do próprio Instituto para estudantes alemães da Universidade Técnica de Munique. Já tivemos aqui vários estagiários da TUM, tanto no nosso colégio, também no Instituto, mas esse intercâmbio realmente ele é muito importante. Agora, eu gostaria também de abordar um pouco, e temos muita curiosidade em saber, Sören Metz, em São Paulo, a sua vida profissional, a sua vida pessoal. Você me contou antes do início dessa nossa entrevista que você está agora há 11, 12 anos aqui em São Paulo. Eu queria te parabenizar pelo teu português fluente. Com certeza quem nos ouve, e quem não nos assiste, mas quem nos ouve pelo Spotify agora, deve estar achando que eu estou entrevistando um brasileiro aqui. Parabéns pela fluência no idioma. Obrigado. Mas como tem sido essa sua experiência em São Paulo? Pontos positivos, algo especial que você tenha vivido profissionalmente, pessoalmente? Nos conte um pouco. Primeiro, o meu nome já me entrega, né? Com trema também já é muito difícil. É verdade. Também a criatividade brasileira, ela começa com o meu nome, né? Em alemão é Sören, né? Aí as versões abrasileiradas vêm do Suelen, Soren, Sori, quase qualquer forma. Mas isso, por um lado, é uma entrada também, o primeiro passo de uma conversa. Isso chegando aqui, eu cheguei aqui estagiando na Câmara Brasil-Alemanha, eu falava um português de Portugal, um pouquinho. Quando eu fiz o intercâmbio lá em Portugal, logo percebi que primeiro todo mundo estava achando engraçado, até achei bom. Eu conseguia entender as pessoas, mas algumas pessoas não conseguiam me entender. Eu achava o português brasileiro muito mais suave, muito mais fácil de falar. Chegando aqui depois, você repara já que você precisa falar português para se virar, literalmente. É verdade. Para tocar a vida, enfim. Mas isso é super facilitado. Uma coisa que eu gosto muito, que você sai na rua e você tem esses encontros, na verdade, é que na Alemanha, por um lado, é um pouquinho mais difícil. A gente tem que ser honesto também, as pessoas são um pouquinho mais fechadas. Talvez em Munique não tanto, mas eu estudei lá no norte, eu sou do noroeste, sou de perto de Hannover, na Lüneburger Heide, né? Um lugar super bonito. Mas é um pouquinho mais, o pessoal é um pouquinho mais fechado. Por outro lado, eu não sou tão fechado, então isso já ajuda muito. E o interesse genuíno também dos brasileiros de
eu diria, de estrangeiros, né? O gringo em si é uma espécie interessante para o brasileiro. Então, principalmente essa sua pergunta, uma pergunta aqui no início, mas por que você está aqui? Mas por que você não está na Alemanha? Primeiro que a cidade de São Paulo é a maior e ódio ao mesmo tempo e uma mistura muito interessante. Você vê, fazendo parte de uma cultura europeia, você faz parte da cultura brasileira de uma forma muito harmônica, muito fácil. É uma química que funciona bem. Uma química que funciona muito bem. Por isso, talvez, ao revés, os alunos aqui, por exemplo, brasileiros que estudam lá na turma ou pesquisam na turma, são pesquisadores, também não têm muitos desafios para se integrar. Também a gente gosta muito, os alemães e os brasileiros, também da burocracia, também de um monte de papel, enfim. A gente se vende, os alemães se vendem também como, não, a gente está tecnicamente muito forte, mas, por outro lado, o brasileiro é muito... Essa gambiarra, ou a gente pode chamar ela de frugal innovation, que são inovações que você precisa ter para sobreviver. E eles funcionam super bem. E eu acho que essa combinação também, quase todos os institutos binacionais têm essa ideia. Por um lado, jogos de cintura, por outro lado, também uma organização alemã. E essas duas coisas juntas funcionam super bem. E óbvio, trabalhando não só aqui no Brasil, mas também na América Latina, é uma experiência incrível, principalmente do ponto de vista brasileiro, que o Brasil sempre se vê um pouquinho isolado. Mas, ao final, quando você vai para a Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, até os chilenos, que são muito mais alemães que os... que até os próprios alemães, mas a Colômbia e até o México são semelhanças culturais muito grandes. Isso funciona super bem. Eu gosto muito. Nos primeiros dias, quando você vai num outro país hispano-falante, obviamente você sai um pouquinho de portunhol, depois o segundo dia já melhora muito, enfim. Mas eu me sinto em casa aqui. São Paulo é uma cidade muito... É uma cidade maravilhosa, mas não é amor à primeira vista, porque é uma cidade que você precisa conquistar. Sim. Mas, por um lado, quando você está aqui como estrangeiro, você faz parte desse conglomerado. Você não é visto como turista, né? Como, por exemplo, no Rio, né? A cidade é maravilhosa, o Rio. Eu gosto muito e a cidade é interessante, mas eu acho que para viver, para morar, São Paulo tem muito para oferecer. E também, obviamente, tem uma grande concentração não só de institutos culturais, educativos, alemães ou binacionais, mas também de empresas de origem alemã. Hoje em dia são bem empresas brasileiras já, né? Volkswagen do Brasil, por exemplo, também é isso eu acho bom, por um lado, né? Que não só uma adaptação de produtos alemães aqui, mas um desenvolvimento próprio, né? Talvez a grande maioria aqui dos nossos telespectadores não sabem, mas o Volkswagen Fox, ele foi desenvolvido aqui. No o Gol Brasil. Também, por exemplo, né? É verdade. Ele foi desenvolvido aqui e depois ele foi exportado para a Alemanha. Inclusive. Ele foi exportado para a Alemanha. Me lembro, se eu não me engano, se eu não estiver errado, o Fox era o único veículo abaixo de 10 mil euros, né, na Alemanha. Não, era super interessante. E um projeto extremamente bacana. Sören, nós poderíamos ficar aqui uma tarde inteira conversando. É muito agradável essa entrevista com você. Fico feliz em saber que você se sente bem aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Nós, no dia a dia do Instituto Max Stadler, e principalmente do Colégio Visconde de Porto Seguro, a gente percebe isso. Porto Seguro, que esse ano completa 145 anos. E nós dizemos, é um colégio de raízes alemãs que se abriu para o mundo. E essa química, ela é perfeita, porque nós temos princípios e valores que nós vivemos há 145 anos em nossas instituições, e isso é muito respeitado e muito admirado pela nossa sociedade. Então, o que você acaba de falar é que realmente essa química é perfeita e quem consegue entender as duas culturas, os dois países, acaba se dando muito bem, se eu puder falar isso dessa forma tão espontânea, não é?
Mas finalizando, talvez uma última pergunta importante, como que você vê o futuro, ou melhor, a evolução das relações acadêmicas entre Brasil e Alemanha, e especificamente da TUM? Você já falou que você vê um futuro positivo, depois de um passado recente não tão positivo com relação à posição do Brasil até no mundo, mas como que você enxerga a evolução dessas relações acadêmicas entre o Brasil e a Alemanha e a TUM? Em geral, eu acho que as cooperações bilaterais, científicas e na área de pesquisa é no mesmo nível. Então, a pesquisa brasileira é de ponta. A gente vê isso nas cooperações que a gente tem, com publicações também de impacto. A gente está trabalhando olho em olho. Isso também, o Brasil vai ser muito mais protagonista também. Quando a gente vê também a ordem, não exatamente uma ordem nova, mas é uma ordem que você está se criando também, cooperação sul-sul também. Sim. A gente viu os BRICS, a gente viu assuntos geopolíticos. O Brasil pode ser um protagonista e isso vai ser interessante porque o Brasil pode coordenar projetos também, grandes projetos, por exemplo, que a gente entra como parceiro júnior também. Isso é uma evolução também e isso demonstra também essa grande importância da ciência e pesquisa brasileira. Talvez um assunto que a gente pode não melhorar, mas a gente pode explorar mais ainda, é essa ponte que funciona bem, e talvez uma vez de novo, que é aqui, ó, a gente vê um castelo, de fora ele parece romântico, ele é bem romântico, sim, mas de dentro ele cheio de tecnologia. Tem que pensar que o estado da Baviera, antigamente, há 150 anos atrás, era um estado, não era a potência dentro da Alemanha, sim, era um estado muito agricultor, e ele foi se transformando, e a universidade também ajudou nisso. Eu acho que essa ponta de fazer, de criar conhecimentos científicos e transferir isso em produtos, em serviços, em projetos que vão servir para o mercado, isso seria mais inovação, ou para a sociedade, inovação social, isso eu acho que a gente pode aprender muito. Eu acho que nós, alemães, podemos aprender muito do Brasil. Falei da gambiarra, ou do Frugal Innovation aqui, dessa parte dessa pressão de realmente fazer as coisas rolarem. Aqui você não pode parar, você não pode pensar muitas vezes, você precisa fazer isso, também pelo tamanho dos desafios que o Brasil ainda enfrenta, né? Andando pela cidade de São Paulo, você vê em algum lugar ele é mais parecido com a África, em outro lugar ele é mais parecido com Londres. É verdade. É uma mistura. São duas São Paulos, né? São 2, 3, 4, 5, 6 São Paulos, na verdade, né? E isso também é uma coisa muito interessante. Eu gosto muito de ir no centro, por exemplo, também, porque no centro você vê uma mistura que é um lugar muito democrático. O Rio tem a praia, né? Que é um lugar bem democrático também. Aqui tem os parques, mas também o próprio centro. Mas voltando um pouquinho, eu acho que o nosso grande potencial, e para o futuro eu vejo isso muito, que a gente faz isso em conjunto. Essas soluções, hoje em dia, você não pode mais desenvolver uma solução local só. Essa solução local, ela só serve nesse próprio contexto. Os desafios hoje em dia, transição energética, mudança climática, são desafios que não terminam na fronteira. É verdade. Não terminam na fronteira. Isso é bom, porque e os pesquisadores, a comunidade científica trabalha já dessa maneira. Os estados nacionais ainda não trabalham dessa maneira, mas talvez, através disso, a gente consiga incentivar isso um pouquinho mais. Diplomacia científica é um lugar muito interessante também para trabalhar, através de projetos binacionais, trilaterais, multinacionais. E hoje em dia, eu gosto muito dessas ideias também, o próprio Amazonas, de entender o uso sustentável, na verdade, do Amazonas, não só a proteção. A Alemanha pensa muito na proteção climática, com boas razões também, mas
quem mora lá precisa pagar as coisas. Exato. Precisa ter uma base para se manter. Então, aí eu acho que aí a gente consegue trabalhar muito bem juntos. E um dos meus trabalhos também, as minhas tarefas também é transferir esse conhecimento para dentro da TUM. Não muitas vezes tudo está aberto, mas o mundo está mudando. Talvez você não precisa da solução mais tecnológica, mais de alta tecnologia hoje em dia. Uma Frugal Innovation, ela faz muito mais impacto no curto prazo do que um foguete, na verdade. É verdade. O foguete você precisa para lançar um satélite para monitorar isso também. Eu acho que esse conjunto é muito interessante. Aí os dois, essa comunidade binacional, o multilateral entre Brasil e Alemanha, ela já está 2, 3 passos à frente. Talvez o meu desejo seja um pouquinho de talvez tenha mais linhas de financiamento para isso. Até a gente teve aqui nos próprios encontros também alguns colegas que trabalham diretamente com financiamentos de projetos de pesquisa. Exatamente. De um assunto que a gente chama em alemão Technologie offen, uma abertura para a tecnologia, para não predefinir. O Brasil é muito avançado em alguns assuntos que a Alemanha não é. Por exemplo, bioetanol. O Brasil é uma potência mundial e isso é importante dentro da transição energética, entender o impacto também da ciência na área de bioetanol, mesmo que a Alemanha não tenha potencial para criar ou para plantar essas plantas energéticas, né? Não sei se todo mundo sabe mas o nosso açúcar lá na Alemanha vem de uma beterraba de açúcar, que é uma Zuckerrübe, que algum pesquisador já me falou que a potência da cana-de-açúcar é 8 vezes maior. 8 vezes maior. 8 vezes maior que isso. Isso é só referente ao açúcar e nem consegue gerar bioetanol até consegue ser, mas não da mesma potência. Enfim, isso é interessante, que a gente precisa entender que a gente não só compartilha os mesmos valores, mas talvez a gente compartilha os mesmos valores, mas talvez a gente tenha interesses diferentes. A gente tem e o Brasil deve continuar com essa ideia do bioetanol, de desenvolver isso a mais. Tem uma grande potência e faz sentido no cenário local também, no cenário sustentável local, para desenvolver isso. Muito bom. Sören, muito obrigado pela sua presença. O futuro é um futuro realmente muito otimista entre os dois países, entre as instituições. E muito obrigado pela sua presença. Ano que vem nós celebraremos os 200 anos da imigração alemã para o Brasil e que esse momento, no ano que vem, sirva talvez como um impulso adicional para que essas relações já existentes há 200 anos se reforcem ainda mais e que países como o Brasil e a Alemanha possam avançar cada vez mais de mãos dadas. Muito obrigado por ter estado conosco nessa entrevista e para quem nos assiste, muito obrigado por ter estado conosco nesse 21º episódio do nosso programa Diálogos Brasil, Alemanha, Passado, Presente e Futuro e até breve no nosso 22º episódio. Muito obrigado. Muito obrigado e também só queria agradecer mais uma vez o Maurício von Dubsner pelo convite e também o Instituto Max Staden pela recepção e também pela agradável conversa e também talvez a gente já possa fazer 200 anos, na verdade é um começo, como a gente viu aqui também, a universidade ela foi fundada nos moldes do rei Luís II, mas dentro dos 150 anos da universidade, ou dentro dos 200 anos da imigração alemã aqui no Brasil, a gente precisa preservar o passado, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que o futuro mudou, que o presente mudou. É verdade. E a coisa mais legal é o presente, porque a gente pode prever o futuro da mesma forma que a gente tiver, mas a gente está aqui agora. A gente está aqui agora num bate-papo super agradável e talvez mais um convite aqui para quem ainda não conhece Munique ou a Universidade Técnica de Munique. Não só tem a TUM lá em Munique, mas também a LMU, Ludwig Maximilians Universität, para quem gosta mais de ciências sociais, humanidades. A universidade é a nossa universidade irmã também. E realmente para conhecer isso
e ver que essa combinação entre tradição e também futuro, ela funciona, né? É verdade. Mais uma vez, o castelo é um símbolo para isso também, né? Que dentro, de fora parece antigo, mas por dentro é super high-tech e tem muitas inovações e eu acho que a cooperação Brasil-Alemanha é um pouquinho isso também. Por fora, talvez ela pareça como, enfim, Lederhosen e bem tradicional, mas por dentro ela é cheia de inovações de tecnologia. É por isso que o nosso programa se chama Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Parabéns pelo seu trabalho em São Paulo, muito sucesso para você e obrigado por ter estado conosco no dia de hoje aqui no Instituto. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.